Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje vamos fazer o nosso resumo semanal e novamente meu muito obrigado pela sua audiência e também a da Sofal, uma empresa do grupo da Cerveja, que está sempre aqui conosco, nos ajudando na Aero Magazine. São basicamente 30 anos de parceria. Primeira notícia do dia hoje, nós vamos falar aí de um projeto bastante audacioso de criar um avião com 108 metros de comprimento, mas com um payload relativamente baixo, mas com um propósito muito especial, que é o avião que vocês viram aí na capa, o avião bem diferente que está em desenvolvimento nos Estados Unidos. E a gente vai tratar também da questão da Embraer, outros fabricantes brasileiros. A gente falou recentemente da AKR, mas tem outras coisas legais acontecendo no Brasil e também pelo mundo. Então fica aqui comigo. É 10 segundos só para a gente ver a contagem regressiva da Dassault e eu já volto aqui para a gente tratar desse super avião aí e qual que é a proposta exatamente do fabricante e por que ele vai ser criado. Até daqui 10 segundos. Bom, muito bem-vindo novamente ao Notícia Jato. Muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos lá, então, dar uma olhadinha aí no que está por vir. Esse é o avião que é previsto para ser de longe o maior avião do mundo em dimensões, mas não vai ser em capacidade. Eu já vou te explicar o porquê. Esse projeto não é feito por nenhum fabricante aeronáutico tradicional, ele, na verdade, é feito por uma empresa especializada em turbinas eólicas. A ideia deles é que justamente esse avião permita a movimentação mais simplificada de grandes componentes, principalmente das pás, entre a fábrica da rede, que fica no Colorado, e as suas principais parques ali de energia eólica, ou seja, ele vai decolar da fábrica e poder chegar literalmente ali no campo de obras para poder fazer essas entregas. Parece estranho de pensar nisso, mas é uma proposta interessante. Hoje as pás utilizadas em grandes geradores eólicos, as turbinas que a gente vê principalmente no Nordeste brasileiro, se estiver no exterior você vê bastante nos Estados Unidos também, na Europa, é que elas têm mais ou menos ali entre 60 e 70 metros de comprimento. Mas a Ray já tem falado que eles vão ampliar isso para pelo menos 100 metros para cada pá. Você imagina 3 pás aí, o diâmetro que você vai ter essa turbina. O problema é como tirar isso de uma fábrica e levar a qualquer área ali para ser montada essa turbina eólica. Você imagina 100 metros de uma carreta ou de um trem, é praticamente impossível essa movimentação. Então surgiu a ideia de utilizar um avião. Você pode dizer, por que não um helicóptero? É porque essas peças pesam mais ou menos 30 a 35 toneladas cada uma. Então são componentes muito pesados e muito longos. Claro, de uma ótima até, uma excelência ali de eficiência para a geração de energia elétrica. Então, a solução que eles encontraram foi criar um avião que possa operar em pistas não preparadas, mas saindo também da fábrica no Colorado. Eles fizeram no site deles ali uma apresentação que, como se começasse o embarque às 4 horas da manhã, por volta do meio-dia já estava sendo feita a entrega da peça. Tem uma imagem aqui muito legal que eles criaram, vou até ampliar um pouco mais, que eu acho que vale a pena. Dá para ter uma noção muito boa do avião fazendo essa entrega. Então, ele está numa pista aí ali do lado, um canteiro de obras, eles tiram esse componente, provavelmente, eles não explicaram ainda, essa parte que é o berço onde está montada ali, as pás devem ir junto com ele para retirar. O que me chamou muita atenção nesse projeto, para ver como ele é realmente muito dedicado à ideia de um transporte especializado, é que o payload dele vai ficar entre 70 e 75 toneladas. Estão falando que vai ser mais ou menos 72 toneladas e meio, o que é muito pouco para um avião desse tamanho. Você imagina 108 metros de comprimento, mas a parte ali da carga dele vai ter uma área de mais ou menos 8.000 metros cúbicos, que é justamente para conseguir colocar uma pá de 100 metros lá dentro. Na verdade, a ideia são duas, né? Você vê aqui na imagem, é uma ali cruzando com a outra. E o alcance dele vai ser na hora de 2.000 quilômetros, ou seja, um avião bastante limitado para qualquer função que não seja exatamente essa, transporte de pás para energia eólica. Você pode dizer, mas por que não fizeram avião pensando no mercado cargueiro global? Um avião dessas dimensões, com certeza só vai ter esta função no mundo, ou seja, ele é tão especializado e tão grande que só tem realmente uma função. E eles colocaram ali a carga paga dele bastante baixa, porque eles querem levar só 2 pás, e também um alcance relativamente curto, se a gente pensar para um avião cargueiro, mas pensa no Colorado, que está no centro dos Estados Unidos, literalmente, com 2.000 quilômetros, você atinge basicamente todos os estados americanos com potencial para uso de energia eólica, ou seja, vai ser criado exatamente para atender uma necessidade do próprio fabricante dessas turbinas eólicas. E claro, deve passar por uma certificação e tudo mais, mas ele vai ser quase um avião experimental destinado a esse tipo de carga. Parece bastante exótico se a gente pensar que no passado já houve o Antonov 124, C-17, C-5, ou mesmo o 747 na sua versão de transporte de carga,
mas é aquele nicho muito específico que já existe também. Por exemplo, a Airbus, lá nos anos 90, ela passou a usar o Beluga, que era um A300 altamente modificado apenas para movimentar cargas entre as suas principais unidades na Europa. Nos anos 2007, mais ou menos, surgiu o Dreamlifter, que é aquela versão do 747 também criada para a Boeing para movimentar grandes componentes entre as suas fábricas nos Estados Unidos e alguns no exterior. Então são aviões ali com um nicho muito específico e que não atende às necessidades do mercado, até porque é pouco provável que um dia vai haver uma demanda para um avião que tem ali 100 metros de comprimento de cargo bay, ou seja, é uma coisa bem estranha de imaginar, mas para esse tipo de segmento parece que existe aí algumas questões um pouco exóticas, mas bastante funcionais. Basta ver também aquele super avião criado para transporte de satélites, também ele com 6 motores, desculpa, que é derivado do 747. Então, para alguns nichos a gente vai ver esses aviões gigantescos, mas sempre voando basicamente nos mesmos destinos, ao contrário do que aconteceu no passado com grandes cargueiros. Hoje, muito dessa carga ela é fragmentada para não exigir tanto compartimento, né? Então, você fragmenta o avião, a carga, e coloca um pouco melhor dentro do avião. E outra notícia bem interessante também, aí falando de Embraer, é que pela primeira vez na história do KC-390 ele foi apresentado nos Estados Unidos na fábrica da Embraer. Essa unidade especificamente ela fica em Melbourne, na Flórida, não confundir com Melbourne, na Austrália, e foi feita uma apresentação ali conjunta entre o C-390, ou o KC-390 se preferir, o A-29 Super Tucano e também os aviões executivos da Embraer. Do lado, bem no cantinho aqui, você tem o Praetor 600, ao centro o Phenom 300, ali ao lado do Super Tucano. Essa unidade de Melbourne da Embraer, ela é responsável justamente pela montagem desses aviões executivos. O mercado americano de aviação executiva é o maior do mundo, na verdade qualquer aviação americana é a maior do mundo, mas no segmento executivo realmente eles são gigantescos. E é justamente por isso que a Embraer tem uma fábrica lá para finalizar esses aviões. Então, a Praetor 600, a família Praetor na verdade, e a família Phenom é feita nos Estados Unidos, mas prioritariamente, né, o Praetor 600 e o Phenom 300 que são os mais vendidos das suas respectivas linhas, e também o Phenom 300 é o avião mais vendido na categoria no mundo há mais de 12 anos. Essa notícia é interessante porque mostra que a Embraer está pelo menos de olho ali no mercado da América do Norte. Eu falo América do Norte como um todo, México, Canadá e Estados Unidos. Então estão também se movimentando para mostrar a capacidade do C-390 para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu já falei bastante aqui no canal e outros canais, como o meu amigo Felipe Salles, do Base Militar Video Magazine, que o C-390 tem muito potencial de venda, mas isso tudo depende também aí de uma baita presença do governo brasileiro. Eu falo porque venda de equipamento militar é muito mais uma transação entre nações do que entre fabricante e uma força aérea ou uma marinha, o que for. Então, venda militar tem sempre uma presença muito grande de Estado ali por trás dessas vendas, mas a Embraer tem feito esse seu trabalho para promover o C-390 no mundo e também nos Estados Unidos. Agora, também falando dos Estados Unidos, a Boeing aí, que tem sido bastante criticada e bastante vista nos noticiários no mundo por uma série de problemas, aliás, foi capa da edição de fevereiro da Aero Magazine justamente esse tema aí, de uma série de crises que o fabricante tem passado. É uma pena, a Boeing sempre foi referência mundial em qualidade, em seus aviões, tem até aquela frase, né? Se é Boeing, é uma grande verdade, mas aconteceu que a Boeing aí entrou numa situação bastante difícil, e agora por questões que nem exatamente dela, porque problema na cadeia de produção tem afetado todos os setores do mundo, desde a indústria de telefones celulares, computadores, satélite, avião, não interessa imaginar, a indústria ali sofreu muito com a quebra da cadeia de produção nos últimos 4 anos. E justamente esses problemas, mais somados às linhas de produção da Boeing, que tem passado aí por alguns desafios também, deve apresentar um impacto negativo de pelo menos 4 bilhões de dólares no caixa da empresa apenas no primeiro trimestre de 2024. A projeção anterior era uma ordem de 1 bilhão de dólares, mas agora se fala entre 4 e 4,5 bilhões de dólares de impacto negativo. A Boeing tem passado por bastante dificuldade aí, principalmente na questão de qualidade dos seus aviões. O 737 MAX aí virou notícia, infelizmente, o tempo todo, com uma coisa muito negativa. Quando parecia que está tudo resolvido, a porta saiu voando lá de um avião da Alaska Airlines e colocou ele de novo nos noticiários, além de todos os problemas que a Boeing tem enfrentado, até na entrega dos aviões, qualidade e prazos aí que estouraram bastante de certificação. Mas agora ali você tem uma notícia muito negativa porque foi feito pelo próprio fabricante na divulgação dos seus resultados. Então, eles acreditam que isso realmente vai comprometer nesse primeiro trimestre de uma maneira muito forte o caixa do geração de caixa e do próprio caixa, né? Justamente por questão aí do ponto de vista da linha de produção.
Outra notícia, deixa eu só trocar aqui a imagem para ficar legal. Do lado contrário, a China tem se mostrado que realmente não veio para brincar. Eles têm trabalhado bastante em todas as frentes. Basta ver a China de 1990, a China de 2000, 2010 e 2020. São basicamente 4 cenários completamente diferentes. Daquela China entre 1990 e 2000, que era basicamente mão de obra barata para os grandes players internacionais produzir seus produtos lá e vender no exterior, para um país que começou a investir fortemente em tecnologia e se projetar aí realmente para colocar os seus produtos no mundo. Tanto que, vou tentar pronunciar corretamente o nome do fabricante, é Zhongzheng Aero Engines, que tem feito em motores aeronáuticos para a categoria de aviões leves. Avião leve, estamos falando basicamente do que chama-se no Brasil de ALE, avião leve esportivo, que no inglês significa LSA. O Rotax, que é um fabricante austríaco, sempre foi muito forte nesse segmento e agora os chineses estão indo para cima com tudo. São motores bastante leves, bem compactos, mas que atendem esse mercado de aviação experimental e quem sabe no futuro até dar um passo para atender a aviação certificada entre monomotores. Lembrando, a China tem participação em fabricantes ocidentais de motores, fabricantes de aviões, por exemplo, a Cirrus, ela tem um controle acionário dela por chineses, então a China realmente não está de brincadeira e está vindo com força, tanto que agora eles esperam ampliar a sua linha de motores para mais de 1.000 unidades por ano, justamente com a criação de uma nova fábrica na China. Hoje eles conseguem produzir até 1.000, ou seja, para chegar no 1.000 tem que ter bastante ali fôlego, mas a partir deste mês de abril eles esperam ultrapassar com facilidade a marca dos 1.000 motores à venda no mercado chinês, no mercado asiático e no mercado europeu, ou seja, eles estão agora mirando também no potencial da aviação pelo mundo, ou seja, a China tem feito um trabalho muito bom. Algumas pessoas sempre mandam aqui embaixo, vocês sempre estão escrevendo, sobre por que o Brasil não tem uma indústria de motores aeronáuticos. E todo mundo imagina motores a jato para aviação comercial ou para aviação militar, mas está aí um caminho muito interessante que são os motores a pistão. É muito mais simples a produção, muito mais barato de você criar uma indústria e com potencial gigantesco no mundo. Basta ver que nos Estados Unidos tem mais de 250 mil aviões na categoria de aviões monomotores a pistão, ou seja, dá para imaginar o tamanho desse mercado se você surgir com um produto bastante inovador. E a China tem feito isso de uma maneira brilhante, como tudo que eles têm feito nos últimos 10, 15 anos. Outra notícia aí falando de Brasil, agora passando para um lado completamente oposto, que é a questão aí de passagens aéreas, etc. O governo, através do Ministério de Portos e Aeroportos, lançou um programa que, entre aspas, é de subsídios para promover os voos internacionais. A ideia é a seguinte: o governo vai oferecer até R$ 40 por assento ofertado para as empresas que ampliarem sua capacidade de voos internacionais no Brasil. Seja as companhias nacionais voando para fora ou as estrangeiras voando para o Brasil. Claro, a contraparte é que se tem ali uma promoção de destinos no Brasil e também uma série de requisitos para atender essas necessidades do governo. Há bastante tempo o governo brasileiro, basicamente um ano, tem falado que quer promover a aviação de novo. Eles alegaram que as passagens ficaram muito caras e as pessoas se afastaram dos voos. E até aproveitando aí sobre a questão do Ministério de Portos e Aeroportos, na segunda-feira no programa do Roda Viva, não dá para colocar a imagem aqui por questões de direitos autorais, é só procurar no site da TV Cultura de São Paulo, tem lá a entrevista com o ministro. Ele simplesmente, o ministro Silvio Costa Filho, que é o ministro de Portos e Aeroportos, ele disse que passagem a R$ 200 era uma insanidade, como foi falado na ocasião pelo então ministro de Portos e Aeroportos, que era o Márcio França. Aliás, tem entrevista com o Márcio França aqui no canal, ele explica sobre isso lá, a ideia dele, que eu até na época questionei se daria certo ou não, até agora não aconteceu. E a ideia agora do governo é tentar refazer essas passagens de um preço mais acessível, mas também promover destinos internacionais para os brasileiros terem mais acesso ao exterior e trazer mais estrangeiros também para o Brasil. Vamos ver se vai dar certo e se subsídio vai atrair as empresas aéreas com valor de mais ou menos R$ 40 por assento. Agora, uma outra notícia bem importante de nível governamental é que a ANAC completou 18 anos de sua criação. Ela foi criada num momento muito turbulento, tanto da política nacional quanto da própria aviação brasileira. Quando ela foi criada, a Varig estava ali numa situação completamente perdida, ela estava já muito próxima a entrar em colapso. A VASP tinha acabado de parar suas operações, todo o sistema brasileiro de aviação comercial estava muito complicado, as empresas aéreas estavam ali sofrendo bastante com uma série de problemas. E o DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, um órgão ligado ao comando da aeronáutica, estava saindo e passando a gestão para os civis. Teve uma série de indicações políticas ali muito mal feitas na época da criação da ANAC, inclusive alguns diretores ali que depois acabaram lá para frente respondendo o processo em outros casos, mas fato é que a ANAC começou com o pé esquerdo e muito mal. Mas ao longo de 18 anos,
ela melhorou de uma maneira inacreditável. Hoje é uma agência muito sólida, com projetos muito bons, claro, tem coisa ainda para melhorar, mas em 18 anos a ANAC aí conseguiu não só aprender com seus erros, mas modernizar e muita aviação brasileira. Grande parte das melhorias da ANAC aconteceram nos últimos 5, 6 anos, inclusive tornando a aviação muito mais simplificada do que já foi no passado. Uma série de projetos como o Voo Simples simplesmente tirou aquela burocracia enorme que existia, facilitou, baixou o risco até das questões de segurança, etc., tornou muito mais seguro, ao mesmo tempo que simplificava e tornava as coisas mais baratas. Então, meus parabéns, ANAC, pelos 18 anos e por ter aprendido com os erros, ao ponto de hoje ser uma agência referência em todo o mundo também. Que eu falo, claro, tem os seus erros, mas tem melhorado e muito. Outra coisa que é uma publicidade rápida do próprio canal, ontem eu publiquei aqui um vídeo, que é uma entrevista bem interessante com o Marcos Amaro. Ele é filho do comandante Rolim, fundador da TAM. Não gosto muito de vincular ele ao pai, porque parece que ele está sempre na sombra do pai, porque ele é um cara muito inteligente e extremamente talentoso e um grande empresário. Aliás, ele é fundador da Amaro Aviation, então ele fez uma carreira também solo, embora seja filho de um dos maiores lendas da aviação brasileira. Além de tudo, ele é artista plástico e um grande mecenas nas artes brasileiras. Dá uma olhada lá na entrevista, tá bem legal. E o Marcos Amaro é super simpático, então foi uma entrevista bem descontraída. Tá aqui embaixo nos vídeos. Agora, voltando a falar de aviação executiva também, a CCR, que é um grande conglomerado aí de operação de concessão de rodovias, de ferrovia, de metrô e de aeroportos, conseguiu agora, com seu balanço, deter 18% do movimento da aviação geral no Brasil. A CCR fez uma estratégia, quando ela foi comprar os aeroportos, de optar por um bloco ali que era bem interessante do aspecto de não pegar grandes aeroportos, como estava todo mundo competindo. Sim, eles pegaram alguns, mas o foco principal foi nos aviões dos aeroportos secundários, por exemplo, o aeroporto da Pampulha e em Belo Horizonte. Já foi um aeroporto central, há mais ou menos 20 anos, perdeu os voos comerciais e ficou focado na aviação geral, sobretudo na aviação executiva. E agora a CCR conseguiu aí um grupo de aeroportos que movimenta 18% de uma das aviações mais importantes do Brasil. Uma das mais, porque a aviação comercial também é bem importante, mas a aviação geral é o que movimenta grande parte da riqueza do país. Remédio, dinheiro, tudo muito passa pela aviação geral. Até fiz uma colinha, porque eu não vou conseguir fazer isso de cabeça. O aeroporto da Pampulha, sozinho, movimentou 47 mil aeronaves entre pousos e decolagens. E isso só no ano passado, o que tornou ele o terceiro da movimentação da aviação geral no Brasil. Perde por Campo de Marte, em São Paulo, e para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que são os principais aeroportos, aliás, estão na mão da Pax Aeroportos. Na sequência, também tem aí o aeroporto de Goiânia, como isso é um aeroporto grande, mas com foco muito grande na aviação geral, que teve aí 30 mil pousos e decolagens ligado à aviação geral. Na sequência, o aeroporto do Bacaxeri, que fica em Curitiba, ficou na 10ª posição com 26 mil movimentos registrados no ano passado, ou seja, dos 10 do Brasil, 3 estão na mão da CCR, aeroportos muito importantes. Como eu disse, foi uma estratégia bem inteligente também apostar na aviação geral. Quando foi feitas as concessões, muita gente disse, mas as empresas vão focar só nas companhias aéreas, vão deixar a aviação geral. Pelo contrário, você vê que estão apostando bem forte numa aviação super importante, robusta e que tem entre as mais modernas do mundo também. E falando em aviação moderna, mais uma curiosidade, mas bem legal, porque eu achei esse helicóptero super bonito. A Inglaterra teve aí altos e baixos na indústria aeronáutica, foi referência mundial. Hoje ela é basicamente um fornecedor de componentes e alta tecnologia, ou seja, parar de produzir o avião barra helicóptero em si, para fornecer componentes, tecnologias diversas que valem até mais do que um avião completo. E agora a britânica Hill Helicopters está trabalhando para o ano que vem colocar em operação esse helicóptero aí da imagem. Ele é um monoturbina, compete aí na faixa do esquilo popular no Brasil, que a ideia dele é ter duas categorias. O primeiro, o HX-50, é um helicóptero monoturbina, mas ele não é homologado, ele vai ser vendido na categoria experimental. A vantagem é que ele custa bem mais barato e a desvantagem é que tem uma série de restrições de voo. E também, eles criaram o mesmo helicóptero, só que desta vez certificado. Eles levaram um pouquinho mais para frente, que é a ideia deles, que é o HC-50, que ele vai atender todos os requisitos de regulamentação da União Europeia e também das autoridades dos Estados Unidos, Brasil, etc. Geralmente, os fabricantes, que são startups como a Rio, eles têm apostado bastante de criar um modelo, primeiro, experimental, criar capacidade industrial na sua linha de produção e gerar caixa para depois partir apenas para a aviação certificada. A Epic, um fabricante de turbo-hélices monomotores, começou assim. Ela primeiro vendeu kits para interessados, conseguiu um caixa, aprender a criar sua própria linha de produção e depois passou para a aviação certificada. Claro, quem comprar o HX50, que é essa versão experimental, vai ter que ir lá na fábrica na Inglaterra a comprar todo o processo de montagem. A lei brasileira
na lei da União Europeia, da Inglaterra, Estados Unidos, estou tentando lembrar, mas quase todos os países aí que são dos grandes certificadores do mundo exigem que aviões e helicópteros experimentais dessa categoria têm que ter a presença do proprietário na montagem. Não é comprar um LSA que você pode montar grande parte em casa, um avião ultraleve, por exemplo, que você monta sozinho. Ele não, então o fabricante tem que participar e o proprietário tem que estar lá presente. Então é uma questão ali de baixo custo, mas mantém o alto padrão e índices de segurança. E é justamente essa primeira proposta da Rios. O problema é que eles também estão fazendo o motor dele, ou seja, a turbina dele. Aí é turbina mesmo, que ele é um turboshaft, ele é um turbo hélice, entre aspas, não é um turbofan como a gente vê no avião comercial. Ele é feito pelo próprio fabricante. Então, eles estão ali sofrendo um pouquinho com a tecnologia para adaptar o helicóptero. É muito raro um fabricante de aeronave partir também para os motores, justamente pela complexidade. Em alguns países existe uma regra que não permite, mas a Rio foi por esse caminho e atrasou um pouquinho o helicóptero, mas ele parece bem bonito. Estou bem interessado em ver o que vai ser deste helicóptero daqui para frente. Agora, uma notícia bem interessante, que ela tem dois pesos também, é que a produção de gasolina de aviação sem chumbos tem avançado bastante, em especial nos Estados Unidos. Existe um projeto nos Estados Unidos que é o Unleaded F-Gas, ou seja, literalmente gasolina sem chumbo, que a ideia é criar um novo tipo de combustível que permita manter os mesmos níveis de energia gerado pela gasolina. Lembrando, a gasolina, entre os combustíveis conhecidos, é um dos que mais consegue armazenamento de energia, por isso ela é amplamente utilizada no mundo, mas sem o uso de chumbo, que causa uma série de problemas, especialmente ambientais. Isso tem sido colocado em discussão há mais ou menos 30 anos, mas nos últimos anos isso tem trabalhado para avançar. O desafio é conseguir algo como a gasolina. O chumbo ali ele é basicamente um antidetonante, ou seja, permite manter uma alta taxa de compressão sem que a gasolina exploda de maneira antecipada. O problema é justamente conseguir achar esse equilíbrio do que substituiria sem poluir. Tanto que os novos combustíveis desenvolvidos não são derivados de petróleo, são combustíveis sintéticos produzidos literalmente em laboratório, o que reduz o impacto ambiental da produção ali do petróleo, da tirada da natureza, refinar, etc. E também a poluição da queima deles. Essas novas gasolinas se promete, pelo menos por enquanto, algo aí como 80% da redução das emissões de todos os poluentes na atmosfera. O contra é que são bastante caros e está demorando bastante para conseguir uma solução. Alguns consórcios dos Estados Unidos têm trabalhado fortemente tanto para gasolina quanto para querosene. E a FAA está bem confiante que pelo menos até o ano que vem alguma coisa já seja aí disponibilizada em larga escala. Porém, como eu disse, é uma notícia aí que tem dois pesos. Eu nem vou trocar a imagem, que está bem interessante o abastecimento do avião, é que a sustentabilidade vai tornar as passagens aéreas mais caras. E também o voo privado, né? Se utilizar um avião que usa gasolina, é um voo menor, mas também vai ficar mais caro. O argumento é o seguinte: o CEF, que é esse combustível sustentável de aviação, que existe uma série de projetos sobre ele. Você tem desde derivados de cana-de-açúcar, que é basicamente um etanol melhorado, tem de casca de árvore, lixo, literalmente lixo orgânico, dá para processar e fazer combustível, de hidrogênio, etc. Ele realmente reduz aí até em 90% as emissões de poluente quando substitui o querosene. Como eu disse, a gasolina na média 80%. O contra é que é difícil de produzir, não se tem escala ainda para torná-lo barato, e o contra, na prática, nesse contra é que os custos aumentam consideravelmente. Dependendo do CEF, ele chega a custar o dobro do preço do que seu equivalente querosene. Então, as empresas que estão partindo para essa passagem de troca do combustível tradicional, derivado de petróleo, para o CEF, estão tendo a amargar alguns custos adicionais. E o governo de Singapura autorizou as companhias aéreas locais ou que voam para o país ou do país para o exterior que utilizarem combustíveis renováveis possa repassar esse custo adicional às passagens aéreas. Algumas empresas também têm sofrido no mundo porque os governos criaram taxas adicionais para a questão do meio ambiente. É mais ou menos o argumento: eu cobro imposto e consigo ali criar soluções para tentar reduzir o impacto ambiental, por exemplo, subsidiando as pesquisas para novos combustíveis. Na prática, alguns países basicamente só criaram um imposto. Mas fato é que essa redução da pegada de carbono vai encarecer consideravelmente, as passagens aéreas. Tanto que, eu até deixa eu ver se eu consegui, se eu não esqueci de anotar, eu acho que eu deixei, é que tem alguns executivos dizendo que o tempo de passagens relativamente baratas passou porque os novos combustíveis vão com certeza aumentar o preço da tarifa. Ou seja, a gente cuida do meio ambiente, que é o que todo mundo espera, mas vai ter que pagar um pouco caro por isso. E por fim, uma notícia muito boa aí é que finalmente aquele trem, o Peak Mover, que vai levar os passageiros entre a estação da CPTM, para quem não é de São Paulo, é o trem metropolitano que liga o aeroporto de Guarulhos à rede metroferroviária, ou seja, metrô e CPTM em São Paulo, vai finalmente chegar ao aeroporto.
E em 2018, quando foi inaugurada a estação da CPTM, ela ficou antes do Terminal 1, que é aquele utilizado pela Azul, mais ou menos 1 quilômetro antes. Ou seja, quem desembarca ela tem que pegar um ônibus, é um circular do próprio aeroporto, para chegar no Terminal 1, 2 e 3. Isso foi bastante problemático, muito criticado. E há uns anos atrás, a gestão do então governador João Dória, foi feito um reacerto ali para o aeroporto poder construir por conta própria, então ali um transporte que permita levar os passageiros até finalmente o aeroporto, e agora os testes com o trenzinho aí tá entrando em operação. E é interessante que esse projeto é da Marco Polo, famosa ali pelos seus ônibus, que são mundialmente muito respeitados, agora partiu para um sistema ferroviário, não sei se é exatamente ferroviário, mas esse Pip Mover. E por fim, a última notícia mesmo do dia, como eu disse, a indústria brasileira é muito grande, a gente sempre pensa muito em Embraer quando fala em aviação, mas existe outros, como a Skoda Aeronáutica. Ela é famosa pelo Petrel, que é esse avião anfíbio, e ela fez uma série de versões dele no caso. E o Super Petrel XP recebeu agora a certificação de tipo nos Estados Unidos. O mercado americano ele é muito grande para esse tipo de segmento de aviação, que esse avião anfíbio, lá você tem o Cimex também brasileiro, competindo com o Super Petrel, e tem se trabalhado muito para ganhar esse mercado. E como eu disse, a Skoda tem feito um trabalho fantástico de colocar seus produtos no mercado americano, ou seja, existem outros fabricantes brasileiros de aviação, sem pensar só em Embraer. A gente sempre que chega aqui no canal, a gente sempre comenta, sempre com as visões grandiosas, mas a gente pode apostar em segmentos menores em termos de aeronaves, mas tão grandes quanto em potenciais de venda, ou seja, a Skoda está fazendo isso, o Cimex, e como os chineses estão fazendo lá com seus motores voltados justamente para essa aviação leve. Então, tem bastante coisa aí pela frente. E antes de encerrar o nosso bate-papo, deixa eu voltar para cá, é só novamente o jabá. A edição de março da Aero Magazine, que é essa daqui, que eu sempre erro aqui na mão, já está disponível. Eu não coloquei nas bancas, porque além das bancas, tem no formato digital. Você pode entrar, por exemplo, no Zinho. E também, para quem é assinante do canal, recebe automaticamente a revista ali, também dentro desse pacote de assinatura aqui. Então, se gostar de aviação, essa edição está bem legal também. Bom, esse foi um resumo do programa de hoje. A gente pegou as principais notícias da semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se por acaso não for inscrito. E não esqueça de comentar aqui embaixo sua opinião sobre as principais notícias, que a gente vai sempre conversando. Eu sempre pego um tempinho aqui para responder pessoalmente todo mundo que deixa comentários aqui embaixo. Um forte abraço, um bom final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.